Começa agora, aqui na Rádio América, o programa Educação AM. Conectando estudantes e professores pelas ondas do rádio, com um bate-papo leve e com muito conteúdo. Programa Educação AM. Um projeto da agência Smile Flame, com o apoio de Sky Informática, Mombac Supermercados, LF Oliveira, Airplast, Dobra e Soma Alto Posto. Fala, galera! Bom dia, estudantes e ouvintes da Rádio América. Estamos começando o programa Educação AM. O meu nome é Tati Enck e eu tô aqui para apresentar esse programa que vai levar o conteúdo da escola de um jeito leve e divertido para ti, estudante que está em casa agora neste momento, e também as famílias que nos escutam aqui na Rádio América 1270. A gente sabe que ainda tem muitos alunos que estão pegando material na escola e levando para casa para ler e fazer os exercícios. Então, essa é uma forma de dar uma força e colocar o talento das professoras e professores mais pertinho dos alunos. Hoje o nosso papo vai ser incrível e a gente vai conversar com a professora Juliana Silveira, de Educação Infantil, né? Ela é prof de Educação Infantil, da Escola 5 de Maio, que é uma escola pública aqui nossa do município, mas ela tem um know-how e ela trabalhou durante 22 anos quase dentro da Escola São José. E ela vai falar um pouquinho sobre como é essa educação infantil, lidar com as crianças de 0 a 6 anos, né, professora? A parte lúdica, a socialização, regras e limites, rotina e autonomia, e tem muito assunto. Bom dia, professora Juliana. Bom dia, Tati, bom dia, ouvintes, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, falar sobre uma fase tão importante da vida escolar das crianças, que é a educação infantil. Com essa pandemia ficou mais evidente ainda que é a base de toda a educação depois da criança, a importância de se desenvolver tantas habilidades, conhecimentos nessa faixa etária é muito importante. Que coisa boa, professora Juliana, te receber aqui. E esse projeto Educação AM, ele visa trazer para dentro da casa das famílias, né, e junto dos alunos que estão nos ouvindo neste momento, um pouquinho de cada situação dentro da escola, de cada conteúdo, de cada matéria abordada. Aqui já abordamos tantos conteúdos, eu venho fazendo seguidamente o Educação AM, e hoje receber alguém da área da educação infantil é também um privilégio para mim. Então vamos aos assuntos, né? Vamos conversar com quem está em casa nos ouvindo. Sobre socialização, Ju, conta para nós o que a educação infantil traz para essa criança, porque muitas acessam a educação infantil já com meses de idade, a partir do 4º mês, né? É um bebê, né? E aí, dali, ela se desenvolve dentro da escola, passando por quase 5 anos, né, de educação infantil, se eu não estou enganada, 5, né? Saindo da escola da educação infantil com quase 6 aninhos para entrar, então, no 1º ano da educação fundamental, do básico, né? Como é que é a questão da socialização desse bebê, dessa criança de 4, 5 anos, 3, por aí vai? Assim, a socialização ela é muito importante, porque é o meio que a criança vai ter em contato com o mundo, com o outro, e muitas vezes nós também recebemos na escola crianças que não fizeram a creche, então chegam direto com 4, 5 anos, é o primeiro dia de aula com 4 anos. Então a socialização é muito importante, porque é nesse contato, nessa interação com o outro, que ela vai aprender os limites, a responsabilidade, o cuidado, o carinho com o outro, porque a criança nessa idade ela é muito egocêntrica. Ela fica naquela ideia que o que ela pensa é o certo, que o que ela quer é o importante, e a escola ou a creche é o ambiente que vai favorecer a criança a se colocar no lugar do outro, a entender que o brinquedo não é só dele, que ele precisa dividir, que ele precisa compartilhar, que às vezes a ideia, a opinião do outro é diferente da minha, e eu também tenho que respeitar, não é só a minha que é a correta. Então, a socialização ela é muito importante porque vai fazer a criança perceber que não é ela, só ela no mundo.
tanto o adulto quanto o coleguinha, sabe? Por isso a importância também do adulto, professor, pai, para orientar ela nesse caminho, sabe? Muitas crianças acabam acessando, como tu falaste, a educação infantil a partir dos 4 anos, porque ela é, então, obrigatória, né? Isso. E elas vêm, então, de dentro da família com um mundo totalmente diferente, é como tu falaste, a parte daquilo que a gente vê e vive dentro da escola de educação infantil, né? Que é Sim. dividir a turma com outros colegas, dividir a professora com outros colegas. E assim, né, Tati, outra coisa que a gente percebe é a questão da autonomia da criança e aquela coisa assim da socialização e do ela saber também ter os limites. Essa pandemia, as crianças ficaram muito retiradas, retraídas em casa. Quem fez o isolamento, então essa parte social também ficou muito prejudicada. E tu indo na escola, seja na creche ou principalmente que nem nos 4 anos, que é obrigatório, faz a criança ter noção de limite, porque às vezes a criança é só ela em casa. E na escola a prof não consegue ter um limite só para aquela criança. Ela atende os 25. Então, Exato. a mesma regra que é para a Tati, é para a Ju, é para o Jean, é para quem estiver na sala de aula. Então, a gente também consegue... Isso é muito difícil, por isso que tem o período da adaptação. Às vezes, para a criança é muito complicado saber que ela tem que obedecer as regras, que ela tem que obedecer os limites, que nem às vezes já aconteceu também que a criança não sabe perder porque o pai e a mãe deixam ganhar em todos os joguinhos em casa. Então, às vezes, os adultos... nos pais, né, não querem frustrar a criança, não querem... E a criança precisa dessa frustração, ela precisa... Ela não vai ganhar sempre, que nem eu comentei com uma mãe uma vez, a criança não vai ganhar sempre na vida. Ela precisa saber aprender a perder, ela precisa... Para isso, então, a importância da educação infantil no joguinho, na brincadeira do pátio. Ela tem que estabelecer esses valores, porque na escola ela é um ser social e não é só ela em casa. Exatamente. E tu traz uma questão bem importante, assim, que acho que os pais que estão nos ouvindo também podem levar isso como uma dica muito importante. Quando a criança acessa um pouquinho antes dos 4 anos, porque esse pai e essa mãe precisam trabalhar, ou ela entra na pré-escola, então, na educação infantil a partir dos 4 anos, esse aprender a ter limites e aprender a perder e a se frustrar é muito positivo, e a gente entende isso, porque senão ele vira um adulto que em qualquer embate da vida ou frustração que ele vai sofrer, ele não vai saber lidar com isso, né? Exatamente. E aí se torna o jovem, o adulto que logo se deprime, né? E que mais para frente pode então procurar alguma outra forma de suprir essa frustração Exatamente. que não é tão positiva assim. A gente sabe que acaba indo para estradas não tão Exatamente. positivas, mais tortuosas. Então, como é importante a gente falar disso aqui hoje, como a criança precisa ouvir o não, Exatamente. da melhor forma possível, mas ela precisa ouvir o não, ela precisa aprender a perder, ela precisa entender que ela vai ter que esperar. Exatamente, né? esperar a sua Esperar vez de falar. a sua vez de falar, de comer. Exatamente, de ir ao brincar. banheiro, respeitar o seu lugar na fila. Então, São tantos valores, porque essa faixa etária, a criança está muito com a autoestima dela ainda muito elevada. isso é muito positivo. Muito importante, e é através disso que essa é a fase indicada para ensinar ela a ter essa autonomia. Quando a gente fala em autonomia, é a capacidade da criança ser independente, expressar os desejos dela, mas também ter mais independência. Ir no banheiro sozinha, se limpar Claro. sozinha, dormir sozinha no seu quarto. Essa independência é muito importante para a vida da criança. Exato. E sem a gente perder de vista que não existe a liberdade sem a responsabilidade e que todo o processo de desenvolvimento dessa criança envolve ela saber se frustrar e lidar com os limites, o não pode, porque que nem eu brinco com os pais nas reuniões. A criança sabe com quem pode e com quem não pode. Ela sabe direitinho. Direitinho. E assim, se eu não consigo com a mãe, eu vou lá com o pai, eu tento e consigo. Ou se eu não consigo com o pai, eu consigo com a mãe. A prof na escola, não. A prof é a mesma para todos os 25. Então eu não posso... a Tati pode, o Jean não pode. Não, a Tati não pode, nem o Jean. Ninguém pode, se não pode, é lei, é regra. Então, a gente faz as combinações já no início do ano, agora no início da pandemia, nesse retorno também,
Então, essas combinações são importantes para volta e meia a gente retornar. Qual é a nossa combinação aqui? Esperar a sua vez de falar. Respeitar o lugar na fila. Isso é para a vida deles. Exatamente o que eu ia te dizer. São valores que eles aprendem em casa, ou deveriam, e reforçam na escola. Exatamente. Né? Ou aprendem na escola. Né? E essa autonomia a gente também percebeu, Tati, agora na pandemia. Porque como foi um ano atípico, que começou distante, e falar de distanciamento e de não compartilhar, não dividir, é totalmente oposto da educação infantil. A gente ensina a dividir, a gente ensina a compartilhar. E agora não pôde, em função da pandemia. Foi um ano que começou atípico, porque a gente começou à distância. Então, muitos alunos eu conheço só virtualmente pelo grupo de WhatsApp. A gente manda vídeo, eu mando vídeos seguidos para a gente manter o vínculo. Mesmo presencialmente agora, o retorno das aulas, tu tens alunos que estão fora. Muitos alunos remotos ainda, que os pais preferiram continuar em casa. Certo. E aí essa autonomia a gente também via nas atividades. Alguns ainda com a noção que a educação infantil é só cuidar, aquela noção histórica lá início, que é só cuidar, não é o educar, é só um depósito, é um lugar para minha criança ficar. E também na autonomia dos trabalhinhos, sabe? Eu tenho que fazer para ficar bonito. Eu tenho que fazer porque a foto vai no grupo da turma e não pode ser como a criança fez. Então a gente também trabalha muito essa autonomia. Do adulto fazer o trabalho pela criança. Para assim, ó, a gente trabalha. Quando ele vai para a escola, esse grupo que eu já tenho presencial, a gente trabalha muito a escrita do nome com autonomia, o recorte, a colagem, a pintura. Por isso a educação infantil é tão importante, porque a criança tem que ter essa autonomia, porque na escola a prof não vai fazer atividade dos 25. A prof não vai escrever o nome da criança dos 25 alunos. Cada um tem que aprender a recortar, tem que saber colar, tem que saber se organizar no espaço, se organizar na folha. E por isso que a educação infantil é tão importante, sabe? Não é só o cuidar, não é só um lugar para a criança ficar, se alimentar e voltar para casa. É um lugar tão rico. Se as pessoas soubessem a importância e o valor que tem a educação infantil, é a base, é o que vai dar suporte para toda a vida fundamental depois da criança. Sabe? Então, a importância da educação infantil, desde bebê, seja com estímulos sensoriais, com todos os estímulos. Porque o bebê capta tudo isso também, quando ele está na educação infantil, quando ele foi inserido, né? Porque, exatamente, no primeiro momento, o bebê ele é inserido na educação infantil, então, a gente chama de creche, mas é uma escola de educação infantil, porque normalmente o pai e a mãe precisam retornar para o seu trabalho, né? Então, ok, o bebê vai entrar na escola. Mas ele já, desde esse início lá dentro, existe todo um trabalho, é como tu falaste, não é um depósito, existe todo um trabalho... Uma intenção pedagógica. Para esse bebê, sim. Esse bebê aprende, né? E sabe, Tati, agora nós temos a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela estabelece agora que a criança é o centro da aprendizagem. Então, assim, tudo tem que estar voltado para o desenvolvimento dela. E é uma fase tão linda que a gente não precisa de prova, não precisa de caderno, não precisa... A gente trabalha o caderno, claro, mas o lúdico, né? Para preparar, para ensinar, preparar eles para o primeiro ano. Mas é tudo lúdico, é tudo de forma prazerosa. A gente consegue desenvolver conteúdos com a música, com a brincadeira, com o corpo, que às vezes, quando passa para o ensino formal, para o fundamental, a partir do primeiro ano... A gente sabe que muda muita coisa. Tem o caderno, tem um monte de outras coisas que a educação infantil é tão privilegiada que a gente consegue desenvolver tudo isso na brincadeira, no lúdico, na música. Nossa, a gente coloca música, eles adoram dançar. A criança é viva, ela pulsa, ela é muito vibrante. Que pena que isso não pode continuar na educação básica, né? Na educação fundamental. E assim, Tati, a gente é tão privilegiada. Eu me considero muito privilegiada porque a gente tem essa criança viva, pulsante ainda, que gosta de ir para a escola, que quer aprender, tudo é descoberta, tu faz uma mágica, tu conta uma história,
A gente vira uma palhaça, fazendo um teatro lá na frente, contando coisas para eles. Os olhinhos brilham, sabe? Aquela coisa mágica, é fantástica, sabe? Para eles. Exato. Isso é incrível, né? E acaba desenvolvendo atividades, são atividades que vocês fazem que acabam desenvolvendo a parte cognitiva e motora também dessa criança ou desse bebê, né? Exatamente. Esse neném Tati. aí que está no maternal, que depois vai para o jardim, né? E assim, né, Tati, por exemplo, né, coisas assim que a gente trabalha no pátio com eles, né? A questão da lateralidade, o que que é direita, o que que é esquerda, o que que é em cima, o que que é embaixo, para depois, quando a prof lá no primeiro ano falar, a gente escreve no caderno da esquerda para a direita, a criança já tem isso desenvolvido. Terminou a linha de cima, vai para a linha de baixo. A criança já sabe a noção de em cima e de embaixo. Parece tão básico pra gente, é que a gente aprendeu. Exatamente, Tati. E assim, só tá brincando no pátio. Eles vão para a escola para brincar. É essa brincadeira que está desenvolvendo as habilidades deles, importantíssimas para depois no ensino fundamental. Para tu ter uma ideia, esse ano eu levei eles para o pátio para brincar de morto-vivo. Só que eu, na minha ingenuidade, eu fui começar com eles achando que eles já conheciam o morto-vivo. E eles não conheciam. E assim, em função da pandemia e essa geração de celular, tablet, cada vez menos eles estão brincando, estão indo para a rua. A brincadeira de estátua, uma brincadeira super comum de parar a música e saber dominar o corpo. Tudo isso eles estão aprendendo, sabe? E aí aquela coisa... E aí eu queria usar o morto-vivo para usar em cima, embaixo, dentro, fora. Escreve dentro da linha, depois eles vão saber o que é dentro, fora, sabe? Então não é só uma brincadeira no pátio. E daí eu vi que eles ficaram assim, me olhando sem saber o que era. Vocês não conhecem... Pessoal, aí eu me liguei, né? Vocês não conhecem o morto-vivo? Eles me disseram, não, prof, a gente não conhece, então vamos brincar de morto-vivo. Aí a gente brincou de morto-vivo para depois brincar, o dentro, fora, em cima, embaixo, sabe? Então, assim, aparece às vezes coisas básicas, ou que nem o dia que a gente está só no pátio, só está brincando, e não, está desenvolvendo um monte de habilidades que vão ser muito positivas e que às vezes eles não têm em casa. Exatamente. Agora tu chegaste num ponto bem importante que a gente pode também passar aqui para os pais que estão em casa nos ouvindo e também para as crianças, os alunos que nos acompanham, a importância também da família estar, né, inserida dentro desse contexto todo de aprendizagem dessa criança na educação infantil, principalmente nesse período, né, e da criança realmente brincar. Porque a gente viu que a pandemia trouxe a criança para dentro de casa e ela realmente ficou muito reclusa. Reclusa no sentido, como tu falaste, de acessar muito o tablet, o celular com jogos online e acabou não acessando nem... Nessa idade não tem muito o que estudar em relação a livros, nesse sentido, mas deixou de brincar. Exatamente. E aí? Que é onde ela aprende, né? E assim, né, Tati, isso foi tão prejudicial para eles, porque assim, eu entendo que os pais têm a vida corrida, tiveram que lidar com essa pandemia, com o trabalho fora, o home office, ou... Então, os pais também não são professores, a gente sabe disso, e a gente sabe a correria, a gente sabe que é muito mais fácil, na correria do dia a dia, coloca o celular, a criança fica ali, se desliga, se desconecta do mundo, conectada no celular. E a gente sabe também que na correria do dia a dia é muito mais fácil. Tu coloca a blusa na criança, tu vai lá e limpa no banheiro porque é rapidinho. Porque justamente pela criança estar aprendendo, ela faz mais devagar. E às vezes na pressa, na correria, tem que sair, tem que ir para a escola, tem que ir em tal lugar, a mãe tem que sair, o pai tem que sair. Os pais acabam fazendo, não é nem por maldade, sabe? Não é nem... É na involuntário. Questão... Exatamente. E assim, aí chega na escola, eles não sabem se limpar, eles não sabem tirar o casaco, eles não sabem fechar a mochila, coisas básicas. Porque eles não sabem dar o nó no tênis. O nó no tênis, exatamente, sabe? Então, às vezes, não é nem intencional, mas aí deixa de ajudar aquela criança a oferecer essa autonomia, essa independência dela, para depois ela não sofrer na escola. Porque eles acabam sofrendo quando eles não conseguem. E aí, isso também é muito ruim para eles em função da autoestima. Mas o meu coleguinha já sabe. Eu tenho que chamar a prof para me limpar no banheiro. Sabe? Então, isso também, se os pais, se as famílias soubessem, sabe, o quão importante é desenvolver essa independência e essa autonomia desde pequenininhos,
E assim, a gente vê direitinho a criança que é estimulada, que é desenvolvida em casa, que sabe pular uma corda, que sabe brincar, da criança que não sabe. E aí a criança, visível, prof. muito visível. Aí eles não sabem a coordenação, eles conseguem cair da cadeira só por estar sentados, porque a questão corporal ainda não foi trabalhada, não foi desenvolvida, não foi estimulada. Mas se tu coloca um celular, eles dão uma aula para ti. Com certeza. Ai, prof, eu instalei isso, esse joguinho joga assim, eles dão de 10 a 0. Eles são youtubers, a gente para gravar um vídeo, eu gravo 2, 3, meu marido grava. Ai, meu amor, vamos gravar de novo? Não, peraí, vamos gravar de novo. A gente grava 3, 4, 5 vídeos para ficar bom. A gente pede um vídeo no remoto, eles mandam, parecem youtubers. Deixa o like, curte, ativa o sininho, curte, deixa o like. Parecem youtubers com 5 anos. Sabe? Então é tão desenvolvido para outras coisas que também era importante que também fosse para o lado corporal, e a questão da autonomia que é tão importante para eles depois Então o papel do pai e da mãe é fundamental aí, da Muito. família é fundamental nessa idade principalmente, Exatamente, né, Prof. Ju? Tati. E a parceria dos pais seja com a escola, seja com a creche, é importante, porque tanto as escolas de educação infantil quanto as de ensino fundamental que têm a educação infantil tem que ter uma parceria muito bonita, muito legal com os pais, que nem a gente tem ali na Escola 5 de Maio, que é a questão, ela é fundamental. O pai e a mãe têm que entender de desenvolvimento infantil para entender o que a prof está falando, mas por que a prof está fazendo isso na sala de aula? Por que é importante meu filho ir na escola, frequentar, mesmo sendo educação infantil? Por que é importante mandar meu filho na escola, sendo presencial agora, né? Tudo é bônus para eles, sabe? Tudo vai favorecer eles depois. E as escolas estão com todos os cuidados possíveis, então não há mais esse risco, né? É importante a criança retornar. Pela escola municipal, eu posso dizer que os protocolos, Sim, não sei a escola gente... pública estadual, porque isso é outra realidade bem diferente, área, né? complicada, Isso. né? Mas nós estamos com higienização semanal, os protocolos estão sendo mantidos, Tanto né? que está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo E aí, controlado. assim, né, Tati? E que nem eu digo, essa parceria é tão importante, porque é o pai, não é só a escola e não é só a família. Tem que ter essa parceria de confiança, de respeito, porque a gente sabe como professora o quão importante os pais estão deixando o seu bem mais precioso lá com a gente. Eles estão largando para o mundo de colegas novos, prof nova. Nossa, vai ser outro adulto com o meu filho, com a minha filha, sabe? A gente entende como é difícil para os pais também. É o bem mais precioso deles que eles estão largando na nossa mão. E para a criança também. A criança, a gente sabe que às vezes é difícil para a criança também o deixar o pai e a mãe. Ah, eu não mando porque ele chora. Ele chora às vezes só na despedida. No momento que ele entrou, começou a brincar. Tudo muda, interage com os coleguinhas, o brinquedo, o brincar, o trabalhinho, o escrever o nome. É só às vezes o se despedir, porque sabe que ali, inconscientemente, a criança sabe que ali ela está sendo desafiada a mudar e a crescer. E às vezes também tem casos que os pais choram e a criança tchau e nem... Não está nem aí. Entram felizes e o pai e a mãe chorando no portão. E a educação infantil também traz essa passagem pelas fases mais importantes da criança, que é quando ela desfralda, né? Então, Exatamente. ela deixa de usar a fralda, ela deixa de usar o biquinho. Então, tu olha como a educação infantil tem tantas nuances Sim. e tantos momentos alimentação, né, Tati? Toda a alimentação da criança. Às vezes, não come verdura, não come fruta, é a creche, é a EMEI que vai fazer isso. Exato. E aí, assim, e aí, de novo, a importância da escola e do outro, muitas vezes, eles nem provaram, ou não foi oferecido para eles em casa, ou experimentou uma vez, não gostou. É só ver os coleguinhas comendo, eles vão voltar a comer aquela fruta ou aquele alimento que eles comer não o que não comiam, sabe? Isso. Por isso a importância da escola, a importância desde pequenininhos a ter essa visão do outro, esse exemplo do outro, sabe? É muito importante para eles. Que legal, Prof. Ju. A gente já está chegando no final, só para a gente terminar contigo e a gente encerrar o programa Educação AM dessa sexta-feira. Como é que é o retorno dos trabalhos daquelas crianças que estão em casa ainda? Porque tu já tens aluno em sala de aula, né? Sim. E a gente ficou também com essa pauta para finalizar. Esse retorno é muito importante que ele seja feito pela criança. Exatamente. Porque assim, né, Tati, como a gente conversou anteriormente, tudo que é pensado
tem uma intenção pedagógica. Não é uma atividade, porque é atividade do dia para ser uma atividade do dia e pronto. Não tem uma intenção. O que eu quero com aquela brincadeira? O que eu quero com aquela atividade? O que eu quero que a criança escreva o nome, que a criança recorte, que a criança cole. E como a gente ainda tem alguns no remoto, a atividade é mandada todos os dias no grupo da turma. Então, o que eu peço? Ou foto da atividade realizada, ou vídeo da brincadeira, da música, Legal. enfim. Então, é muito importante também esse retorno. A gente preenche planilhas semanais da criança que está no remoto e fazendo ou não as atividades, e da criança que está presencial e que está vindo na escola ou não. Então, é um acompanhamento importante para a gente saber. A gente vê direitinho, Tati, quem nesse 1 ano e meio de pandemia, que quase não fez os trabalhos e está chegando agora no presencial. E a diferença para aqueles que fizeram tudo. Meu Deus! E que estão assim, ó, sabe o que é letra, sabe o que é número, sabe as cores, sabe dizer tudo, o que é em cima, o que é embaixo e que foi desenvolvido nas aulas. Então, a importância desse ensino remoto e da educação infantil é das crianças fazerem as atividades e das atividades serem feitas. Porque sempre seja a minha atividade, seja da Profieva, que tem no município a gente tem a hora atividade, tudo tem uma intenção, sabe? Tudo tem uma intenção pedagógica que a gente está pensando naquela criança, o que vai desenvolver, o que vai propiciar para aquela criança, para depois facilitar ela quando realmente voltar presencial, sabe? É isso aí. Então é uma dica muito importante que os pais deixem as crianças fazerem esses E trabalhos. façam as atividades. Isso, e né? façam junto dos seus filhos. Que legal. Chegamos no final da Educação AM, então a gente quer agradecer a tua presença, tá, Prof. Ju? Foi muito legal conversar contigo sobre essa fase da criança que é tão importante. Não há um conteúdo específico aqui, mas há uma mensagem muito importante de que forma que a educação infantil chega na criança e como ela é importante, né, nessa caminhada toda dentro da escolaridade dela e como a família inserida nesse contexto é importante também. Obrigada, viu, Ju? Eu gostaria de agradecer o espaço, gostaria de mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está assistindo, lá para a nossa galera da 5 de maio, para o meu marido que também está assistindo, para os meus alunos, para todos que já fazem parte da nossa, da nossa caminhada de educação. Agradecer, mandar um abraço também para São José, que também... Saudoso São José. Então, para a nossa família 5 de maio, para a nossa família São José, e agradecer o espaço. E nós é que agradecemos a Educação AM e a Rádio América, esse projeto tão lindo que é um programa que nasceu para ajudar nessa conexão entre estudantes e professores através do rádio, né? Que é um rádio que chega nas distâncias aí do nosso interior de Montenegro. Muito obrigada a todo mundo que nos escutou. Um abraço especial, então, para as empresas, né? Que estão à frente desse projeto e que criaram ele focando a educação, que é o Soma Autoposto, a Dobra, a Airplast, o Supermercado Momba, a Sky Informática e o LF de Oliveira. Nós voltamos então, muito obrigada a todos, na semana que vem com mais Educação AM. Um beijo. Você ouviu aqui pela Rádio América. Educação AM. Conectando estudantes e professores pelas ondas do rádio. Um projeto da agência Smile Flame com o apoio de Sky Informática, Mombat Supermercados, LF Oliveira, Airplast, Dobra e Soma Autoposto. Entrar para o ensino superior é mudar. É abrir novos caminhos e se transformar. Estude na universidade que impacta a vida das pessoas da nossa região e inova cotidianamente. Vem para a Unisc. A universidade pioneira na educação superior dos vales. Vestibular Unisc. Formar para transformar. Referência em tratamentos odontológicos na cidade de Montenegro, a Clínica Odonto Becker conta com todas as especialidades odontológicas e mais de 30 profissionais especializados para atender você de forma eficaz e segura. Entre em contato conosco e agende sua avaliação pelo WhatsApp 519-9773-5655. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene e segurança da OMS, Ministério da Saúde e autoridades locais para a prevenção ao coronavírus, garantindo seu conforto e tranquilidade. Responsável técnico, Dr. Felipe Becker, CRORS 15131, EPAO 1498.
Olá, Montenegro e Vale do Caí. Aqui quem fala é o Nilman, fisioterapeuta do Inter. Para mim, fisioterapia é coisa séria. Por isso, quero recomendar para vocês o atendimento do fisioterapeuta Daniel Valente da Mata, um profissional competente e nele eu confio. Um abraço. Consultório de Fisioterapia Daniel da Mata. Telefone 3632-3132. Fisioterapia que funciona. Acordar cedo, para se preparar, para bater o ponto, para não perder a hora. Correr, para pegar o ônibus, para sair na frente, para chegar na escola. Batalhar, para conquistar o meu lugar, para mudar de área, para valer a torcida. Acreditar, para ir mais longe, para dar orgulho, para vencer a partida. Até onde vai o seu corre? Descubra em senairs.org.br/curso técnico. Para quem tá no corre, tem Senai. Estar sempre ao seu lado, bem pertinho, é uma marca da Sicredi Ouro Branco. Por isso, o programa de fidelidade da cooperativa não poderia ter outro nome. Com o Juntos, você acumula pontos para trocar por brindes exclusivos, experiências incríveis, descontos na anuidade ou na tarifa do cartão e muito, mas muito mais. Quanto mais você junta, mais você curte. Saiba mais. Acesse sicredijuntos.com.br, baixe agora e faça o seu cadastro para aproveitar todas as vantagens. Supermercados Momba informa. Atualize nosso número nos seus contatos para receber promoções exclusivas. Nosso WhatsApp tem ofertas todo dia. 51985390116. Repetindo, 51985390116 para continuar a receber nossas promoções e aproveitar toda a praticidade da nossa televendas. Atualize ou salve o novo número nos contatos do seu celular. 51985390116. E lembre-se, nosso WhatsApp tem ofertas todo dia. Boas compras no Supermercado Momba. Rádio América. As músicas mais tocadas em todo o Brasil. Você ouve aqui. Galera, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou ligado com vocês aqui na Melhor. Aqui você ouve as mais tocadas em todo o Brasil. Quem tá falando é o Raça Negra. Você quer um nego lindo. Olá, amigos, eu, o Choró. E eu, Chitãozinho, também estamos aqui na programação Rádio América. É isso aí, a número 1 do Vale do Caí. Os nossos corações alados, voando livres lado a lado, dois pássaros no ar. O seu artista, a sua música.